Bom dia, meninos. Bom, continuando com nossa disciplina de empreendedorismo e associativismo, né? Agora a gente já encerrou as partes, né, de associações, cooperativas e tudo mais. Estamos na parte do empreendedorismo, de fato, certo? E na aula passada a gente começou com o planejamento estratégico, onde vocês viram que as empresas devem ter valores, devem ter uma missão, uma visão de futuro, né? E criaram isso de acordo com a ideia da empresa de cada um. E hoje a nossa aula também é bem simples, mas sobre uma avaliação muito interessante que é a análise FUFA, certo? Que é uma análise que a gente faz no começo de um negócio, certo? Onde você sempre no negócio tem as suas metas, né? Que você vai alcançar, que você pretende alcançar. E para chegar nelas, você tem que estudar o seu negócio, ver se ele é viável ou não, né? Então, como nós estamos no planejamento estratégico, isso é uma estratégia para que o negócio de vocês dê certo, tá? Então, essa análise fofa constitui o quê? De você avaliar a sua ideia, a ideia que você teve na aula passada, certo? De empresa na área agrícola, e pensar nas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças possíveis ao seu novo negócio, certo? Então, vamos lá. O que é cada uma dessas coisas? As forças do negócio de vocês são os pontos positivos internos, certo? Da cooperativa, ou negócio, ou empresa, o que for, certo? Como pessoal administrativo capacitado, né? Imaginemos que essa empresa vai ser formada por todos, só por alunos do curso técnico de fruticultura. Então, é uma força da empresa de vocês que todos os alunos tenham conhecimento, são pessoas capacitadas. Então, já é uma força, certo? Estrutura adequada. Digamos que um de vocês já tem uma fazenda para vocês começarem o plantio de vocês, já tem um lote, certo? Então, essa é outra força, vocês não vão precisar adquirir, certo? Outra força, no caso de vocês, pode ser, como vocês são técnicos agrícolas, vocês podem ter direito a empréstimos com juros mais baixos, já que vocês já são técnicos capacitados na área, certo? Tem alguns programas para isso. Enfim, ou seja, são fatores nos quais a cooperativa ou empresa, né, no geral, pode intervir diretamente, mas que lhe dão sustentação e poder de mercado. A cooperativa deve utilizar o máximo possível as suas forças. Então, se é uma força para o seu negócio dar certo, você tem que utilizá-la, tá? Vamos lá para as oportunidades. Oportunidades são pontos positivos, só que externos à empresa de vocês, certo? Enquanto as forças eram internos, as oportunidades são externos, ou seja, algo que não depende diretamente de vocês, certo? Mas são pontos positivos. Por exemplo, digamos que vocês vão produzir pitaia e o mercado está em crescimento para essa cultura, certo? Ou graviola, né, que é uma fruteira que tem demanda, que tem gente procurando comprar, certo? Já que não tem muitos plantios, tá ok? Políticas públicas favoráveis, certo? Por exemplo, tá? No caso, o governo dá algum subsídio para quem fizer determinado tipo de atividade. Por exemplo, está faltando produtores de muda de coco híbrido, como no caso da empresa da Coíbra. Digamos que o governo está dando um incentivo, reduzindo os impostos para que aquela pessoa possa, de fato, aquela empresa crescer, já que o mercado está precisando dela, tá? Financiamentos, aí entra aquela parte que eu citei no tópico anterior, certo? Que eu citei aqui, né? Que a força, para vocês verem como pode confundir, mas eu citei a força aqui, né? Como vocês têm um pessoal administrativo capacitado, né? São técnicos, tem tudo para dar certo, mas o desconto nos financiamentos, certo? Que vocês vão obter são fatores externos, que não dependem de vocês, né? Na verdade. Então, são pontos favoráveis, mas nos quais a empresa não pode intervir diretamente. No entanto, deve sempre analisar e aproveitar as oportunidades, certo? Como são oportunidades externas, vocês têm que avaliar o mercado, ver o que está faltando, vai que está faltando produtor de mudas na região,
Vai que tá faltando loja para vender defensivo, né? Eu só conheço a Cultivar, assim, que vende legalizado, tá? Então, vamos nessa. Agora vamos para os pontos negativos. Primeiramente, as fraquezas, que são fatores negativos internos da empresa de vocês, certo? E que podem ser controlados pela própria empresa. Por exemplo, vocês estão montando uma fábrica de polpa de frutas, aí vocês têm equipamentos obsoletos, ou seja, antigos, que não servem mais. Por exemplo, a tendência agora é que as polpas de frutas sejam todas pasteurizadas, para garantir a saúde do consumidor. E a máquina de vocês não faz isso, então vocês têm uma fraqueza, porque vocês não vão conseguir vender a polpa pelo mesmo preço das outras, certo? Instalações inadequadas para as atividades que vocês desenvolvem, ou então, por exemplo, a falta de instalação. Vai que nenhum de vocês tem uma área para começar a desenvolver a empresa, certo? Pessoas, né, com pouca ou nenhuma qualificação, ou seja, pessoas que não têm habilidade para trabalhar na empresa, certo? E sendo que isso nem sempre é uma formação, às vezes é uma experiência. Então pode ser que vocês tenham pessoas na empresa que não sejam formadas, mas têm experiência com vendas, por exemplo, e isso ela tem a qualificação dela, certo? É só para deixar isso bem claro. Alto índice de endividamento dos sócios. Será que vocês têm algum dos sócios que são muito desregrados? Isso pode prejudicar a empresa de vocês, certo? Pouca participação dos sócios, como muitas vezes acontece nas cooperativas, né? Que alguns sócios não participam simplesmente, só deixam as atribuições para o presidente, né? E isso pode gerar que o presidente tome decisões erradas, porque ele está sozinho para fazer tudo, né? Depois de detectar essas fraquezas, normalmente o que acontece? A gestão da cooperativa ou empresa de vocês deve trabalhar duro para superá-las, sob risco de não ter sustentabilidade. Que o que é a sustentabilidade? É a capacidade da empresa se manter, né? Ir para frente. Ou seja, se ela não tem sustentabilidade, ela vai quebrar. Quais são as ameaças, então? Ameaças são os outros fatores negativos, certo? E são fatores externos, que dificultam as atividades nos quais as cooperativas não têm como intervir diretamente, certo? Por exemplo, o mercado desfavorável. Vai que vocês começam a produzir coco e o preço está muito baixo, porque tem muita gente produzindo, certo? Isso é uma coisa que vocês não têm o que fazer. Fatores climáticos que afetam a produção. Por exemplo, a umidade relativa do ar está muito baixa, certo? E o coqueiro anão está sofrendo com isso, porque ele precisa de umidade relativa alta, locais próximos ao litoral e tudo mais ajudam, tá? Então, essas são algumas, né, das principais coisas que vocês vão levar em consideração, certo? E aí, já expliquei durante a aula a atividade que vocês vão fazer, que é exatamente isso. Fazer a análise dos pontos fortes e fracos da empresa de vocês, de forma interna ou externa, certo? Ou seja, vamos lá recapitular. Forças, oportunidades, que isso é interno da empresa de vocês, são as características de vocês. Fraquezas e ameaças, tá? Perdão. Forças e fraquezas são as características internas e oportunidades e ameaças são as características que não dependem de vocês, tá? Então, vocês vão fazer isso baseado na empresa que vocês decidiram criar na aula passada, certo? Um beijo e até mais.